TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Olá, vamos iniciar agora o programa Janela do Céu, trazendo testemunhos de vida e um compartilhar da palavra. E hoje a nossa convidada é a irmã Vera Bertzen, que vai compartilhar conosco um pouco da sua vida pessoal com Deus, de como ela conseguiu buscar o Senhor e o Senhor chegou até ela. Tudo bem? Amém. Que Deus abençoe, irmã. É muito importante o nosso testemunho, né? Porque isso transmite aos irmãos aquilo que Deus fez na nossa vida, né? E a nossa caminhada com Cristo foi uma coisa muito assim preciosa mesmo do Espírito, que é a nossa conversão. Quando nós viemos para a vida da igreja, veio eu, o meu esposo e os meus filhos. E Deus, na época, nós fizemos um novo nascimento todos juntos. E eu me lembro que foi no ano de 98, quando Deus nos alcançou. Nós estávamos assim, numa filosofia totalmente errada, Seitonoye, procurando um Deus que lá não tinha, né? Então, assim, o Senhor, assim, por misericórdia, Ele nos trouxe para a visão correta e nos manteve até o dia de hoje. Eu me lembro que nós conhecemos, assim, a palavra de Deus, foi em 98, lá em Cachoeira do Sul, na sede dos contabilistas. E a nossa conversão, assim, foi uma coisa muito do Espírito mesmo. Porque eu me lembro quando nós tínhamos loja, né, o estabelecimento, o meu esposo tinha costume de fazer orações na loja antes de abrir, né? E uma manhã que ele foi orar na loja antes de abrir, e eu orava sempre em casa, na filosofia que nós estávamos, né? E no momento da oração dele na loja, ele disse que ele começou a chorar, assim, abundantemente, né? E desmaiou. E antes de desmaiar, ele ouviu uma voz bem clara que diz para ele assim, ó: feche esses livros e não abre mais. Aí, naquele momento, quando ele perdeu os sentidos, e quando ele acordou, o chão estava todo molhado, ele me falou que chorou muito, né? E no mesmo instante, quando ele levantou daquele chão, ele me telefonou e disse: Vera, para essas orações, feche esses livros e não abre mais. Eu disse: mas tu tá louco, Avelino? Eu disse assim, brincando com ele, né? Ele disse: foi a ordem que eu recebi do céu. E eu vejo que a conversão, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas foi muito grande. Porque o próprio Deus, Ele falou com meu esposo, né? E naquele momento em diante, naquela mesma noite, antes da noite, nós tínhamos um irmão que visitava o nosso estabelecimento comercial, né? O irmão de Cachoeira do Sul. E ele, eu creio que já havia orado muito pelas nossas vidas para conversão, né? Porque ele trabalhava como cobrador da nossa loja. E naquela mesma manhã, o Avelino chamou ele no escritório e disse: Jorge, eu tenho uma coisa para te falar. E ele prontamente sentou em frente do Avelino e disse: fala, seu Avelino, eu gostaria de conhecer o Deus vivo. O lugar onde estou na Seitonoye, eu sei que não é meu, porque eu recebi uma voz nessa manhã que dizia: fecha os livros e não abre mais. Naquele mesmo instante, ele me contando que o irmão sentou rapidamente em frente do birô dele na loja e disse: eu tenho um convite para fazer para o senhor. Hoje à noite tem uma reunião lá na sede dos contabilistas, lá no Rio Branco, em Cachoeira do Sul. E naquele mesmo instante nós aceitamos o convite. E naquela noite, eu me lembro assim que a gente chegou lá, estava o irmão Sérgio, né, na portaria, recepcionando todos os irmãos com muito carinho. E naquela mesma noite, eu e a minha família recebemos o Senhor como Senhor e Salvador. Então eu vejo assim que o processo do Espírito na nossa vida, irmã, né, é um processo muito forte. E quando Deus tem os eleitos dele, Ele não nos deixa mais sem trazer para a vida da igreja, né? Então foi o próprio Senhor que tocou no coração do meu esposo. E foi assim uma caminhada tão maravilhosa está sendo, porque eu vejo que Deus daquele tempo para cá, Deus colocou no nosso coração perseverança, que é uma coisa muito importante na caminhada cristã, sermos perseverantes, né? Porque enfrentaremos lutas, a palavra diz, né?
O Senhor diz que no mundo nós teremos aflições. Mas se o Senhor está dentro de nós, Ele vai nos ensinar a vencer toda e qualquer circunstância que se levantará contra as nossas vidas, né? E naquele momento, assim, quando nós estávamos recebendo o Senhor lá na reunião, eu pude assim experienciar que nós estávamos no caminho certo. E uma palavra que mexeu muito com as nossas vidas foi em João, que diz assim que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus Pai senão por mim. E essa palavra, assim, nós, os filhos de Deus, quando viemos para a vida da igreja, temos que pedir revelação. Porque se Deus diz que é o caminho, a verdade e a vida, é porque não existe outro caminho. Não adianta nós querermos desistir da vida da igreja por tribulações que se levantarão ou se levantaram, porque isso não vai nos levar a caminho nenhum. Mas nós, assim, eu vejo que o quanto Deus permitiu, assim, tribulações depois que nós conhecemos Cristo também. Mas Ele trazia paz ao nosso coração. Porque naquele momento do sofrimento, eu sentia assim que o Espírito me dizia: persevera, minha filha, porque eu estou disciplinando para aproveitamento. Em Hebreus nos fala isso, né? Que o pai corrige o filho que ama. Então a nossa caminhada com o Senhor foi muito preciosa e está sendo muito preciosa. Que ele, assim, meu esposo, ele foi muito fiel na palavra de Deus. Ele foi um homem assim que realmente entregou o coração para Cristo e passou todos os preceitos para a família. Porque ele era um homem assim que levantava de madrugada, ele orava a ler a palavra em voz alta, para que todos nós viéssemos ouvir a palavra de Deus. Isso assim, quando o cabeça do lar chega numa decisão de buscar o Senhor, o lar todo recebe a verdade de Deus. E eu vejo que na nossa vida precisou o próprio Deus vir descortinar todos os enganos que nós estávamos, né? E nós estávamos totalmente cegos, porque queríamos conhecer um Deus, mas aquele Deus que nós estávamos servindo é totalmente o próprio diabo. E quantas pessoas estão em filosofias, né? Em religiões erradas, procurando esse Deus. Mas eu creio assim que Deus conhece o coração de todos, né? E vai oportunizar cada um para receber a verdade de Deus. E a caminhada cristã daquele tempo de 98 para cá, eu sinto assim quanta transformação Deus já fez no meu interior e na vida dos meus filhos. E do meu esposo também Ele fez, né? Porque eu creio que mesmo que ele tenha sido recolhido, né? Que chegou o tempo dele, cumpriu o propósito, mas ele foi em paz, porque ele estava de bem com o Senhor. E eu vejo assim que o quanto nós precisamos nos manter firme na verdade de Deus, né? Buscando o Senhor a cada dia com perseverança e deixando Deus agir dentro de nós. Porque nós cristãos temos o engano de acharmos que viemos para a vida da igreja e não precisamos mais sofrer. Não, Deus precisa, né, trabalhar dentro de nós para que sejamos realmente novas criaturas. E se a gente vai analisar quanto engano nós viemos do mundo, irmã, né? Quanto engano! E Deus tem que destronar isso que age dentro de nós. E todo o processo, uma vez eu me lembro que quem abriu mais o coração no começo foi meu esposo, né? Eu me endureci um pouco. Então nós tínhamos na Seichonoye, que nós íamos, tinha culto aos antepassados. E naquela época nós tínhamos o oratório que nós cultuávamos os antepassados em casa. Olha quanto demônio, né? E uma vez o irmão Sérgio disse assim: Avelino, eu tenho que ir na casa de vocês recolher aquilo que era da filosofia, né? E o Avelino me contando, disse: mas capaz vai recolher o meu oratório, né? Então a gente vê assim, o quanto engano e quanto Deus tem que trabalhar para destronar isso na nossa vida, né? Aqueles preceitos errados, tudo aquele segmento em religiões erradas. Mas Deus sabia que nós estávamos procurando Ele, né? E por esse sentimento interno, Deus, assim, Ele é muito misericordioso, né? Porque Ele traz os filhos dele para a luz. E como tem muitos que têm sobre si a escolha de Deus, nós éramos muitos desses. Amém. Com certeza o Senhor vai em cada canto, né, desse mundo pensar, né, aqueles que são deles, trazer a palavra do Senhor, e Deus nos oportuniza sempre, né? E assim como Zaqueu, né, que pegou a sua oportunidade,
todos nós também precisamos abrir os nossos olhos para observar as oportunidades que Deus nos dá de arrependimento, de busca da palavra, de mudanças de atitude. E é isso que nós estamos aqui, para que todos nós possamos ter essa oportunidade de ouvir a palavra e sermos transformados por ela. E eu gostaria de perguntar como foi esse processo de mudança, né? Porque nessas filosofias, né, se trabalha muito o poder da mente, né? E como é que foi esse translado, né? Como é que foi Deus trabalhando isso no teu coração, já que no início, né, foi o seu esposo que ouviu primeiro? Como é que Deus foi trabalhando, te convencendo, né? Como diz na palavra, que é pelo Espírito e não por imposição, né? Isso aí é uma coisa muito do próprio Espírito, né, amada? Porque Deus, assim, Ele nos convence pelo amor dEle. Então, na medida, assim, que Deus nos levou para reuniões na vida da igreja, né? Porque lá em Cachoeira do Sul tinha muitas reuniões que Deus permitiu na ocasião para que a gente fosse edificado. Então, Deus, no momento que conhecemos o Senhor, Deus nos levou para frequentar todas essas reuniões. E o que diz lá na palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir da palavra de Deus. Então, no momento de alguém conhecer o Senhor, que quer contato com Ele, eu preciso ir para a palavra de Deus, que é a própria Bíblia. Eu preciso conhecer o meu marido, que é Cristo, aquilo que Ele deseja para a minha vida, né? Então, esse processo que Deus me trouxe assim de libertação no meu interior foi pelo conhecimento da verdade. Bem que a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade que eu devo conhecer e que os irmãos também devem conhecer é o próprio Cristo, né? Não existe outro caminho. Então, o processo de libertação nas nossas vidas ocorre pela iluminação do Espírito Santo dentro de nós. Eu vi assim que no início eu tinha muita resistência pelo que eu também frequentava a Seichonoye, né? Que são filosofias, nova era, que elas colocam na mente da pessoa que a pessoa é Deus. Eu me lembro que tinha frases positivas que nós tínhamos que repetir, que eu sou Deus, né? E quando eu vim para Cristo, pelo contrário, eu tinha que descobrir que eu não era nada, né? Eu tinha que ser serva do Deus Altíssimo. Então isso é um processo de renovação da mente que Deus faz dentro de nós, através da palavra de Deus. Por isso que é tão importante eu conhecer o caminho e não me afastar do caminho. Porque Deus tem uma promessa na Bíblia que Ele vai completar a boa obra. Mas Ele depende de mim e de cada irmão. Que nós venhamos perseverar nesses caminhos, né? Para que Deus transforme os nossos corações e tire toda a dureza do nosso coração. Que todos nós viemos com muita resistência do mundo. E Deus vai destronar, mas eu preciso, e os irmãos também, perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém, amada? Amém. Então nós ficamos por aqui, logo voltaremos depois dos nossos comerciais. E já faço outro convite para que novamente, né, nós possamos conversar mais um pouco sobre aquilo que o Senhor trabalhou durante todos esses anos, que deve ter muitos testemunhos, né? Então nós já voltamos. Janela do Céu.